Aqui a gente tem um índice, né, de como vai ser a nossa apresentação. Primeiramente, a gente vai passar pelo resumo, introdução, teoria, cálculos analíticos. Aí a gente vai ver os vídeos das simulações, procedimentos experimentais. E a gente vai comparar os resultados, concluir eles e no final vai ter as referências. Então, resumindo aqui, nosso experimento vai ser dividido em duas partes, né? Parte teórica, que a gente vai realizar os cálculos analíticos da capacitância para 5 geometrias diferentes, e a parte prática, onde a gente vai atingir experimentalmente os valores das capacitâncias para as mesmas geometrias através do software ANSYS, onde também analisaremos a magnitude e as direções do campo estudado. Esse experimento visa comparar os resultados obtidos analiticamente aos obtidos experimentalmente, com o objetivo de que os valores das capacitâncias sejam os mais próximos possíveis. Então, aqui a gente vai começar apresentando nossos objetos, né, nossos instrumentos. Os capacitores são utilizados para acumular e armazenar cargas elétricas em seu interior sob efeito de uma diferença de potencial de seus terminais. A capacitância é a medida do limite, ou seja, o valor da carga máxima que o capacitor é capaz de acumular para determinada diferença de potencial. O capacímetro, que é o que a gente está vendo aqui na imagem, é um instrumento utilizado para fazer a medição da capacitância de um capacitor, ou seja, por meio dele vemos a magnitude elétrica de um capacitor. Aqui do lado a gente tem um multímetro, né, que é bem parecido com o capacímetro, mas aqui ele é mais específico, ele só dá valores para a gente em farads da capacitância, enquanto que o multímetro a gente pode medir diversas coisas, né? Aqui a gente tem ohms e volts, enfim, muitas possibilidades. Nós podemos usar um multímetro em função de medição de capacitância ou um capacímetro provavelmente dito, né, que será mais preciso. Os dois apresentam basicamente a mesma estrutura de um computador, de onde conectamos dois fios. Como a gente pode ver aqui, a gente vai ter saindo tanto do capacímetro quanto aqui do multímetro, dois fios com dois polos, né, um positivo e um negativo. Para fazer a medição, nós pegaremos os dois cabos saindo do capacímetro e conectaremos suas pontas a terminais do capacitor, um positivo e outro no terminal negativo, e assim o computador lerá as medidas da capacitância em algum tipo de F, né, de farads. Aqui nós temos, por exemplo, nanofarads, picofarads, entre outros, né, dependendo da configuração que a gente selecionar. A capacitância de um capacitor pode ser calculada pela razão entre a carga que ele armazena e a tensão aplicada a ele. A tensão pode ser medida usando o multímetro na função medição de tensão. Agora a gente vai ver três formas como a gente pode medir a capacitância, né, sem usar esse capacímetro comercial. A primeira delas, a gente vai ver a partir do tempo de carga ou de descarga com o circuito RC. A capacitância pode ser medida usando um circuito resistor-capacitor e observando o tempo de descarga ou carga. Primeiramente, a gente vai montar o circuito em série, né, com o resistor conhecido e o capacitor do qual a gente quer descobrir a capacitância. Depois a gente vai aplicar uma tensão constante no circuito e medir o tempo necessário para a carga ou descarga do capacitor, dependendo de qual a gente for medir. Aí nós vamos usar a fórmula do tempo para carga ou descarga de um circuito RC, ou seja, se for a carga a gente vai estar usando essa fórmula e para descarga vai estar sendo essa fórmula aqui, onde VT é a tensão no capacitor, né, em um determinado tempo T, vezes o capacitor alcança quando está totalmente carregado, até o tempo que o capacitor está sendo carregado, e a RC é a constante de tempo do circuito, onde R é a resistência em ohms e C é a capacitância em farads. Agora, a segunda forma a gente vai ver pela medição da frequência em um circuito oscilador LC. Primeiramente, aqui a gente vai construir um circuito oscilador LC, né, ou seja, indutor-capacitor, e medir a frequência de oscilação. Conectar um indutor conhecido e o capacitor em série para formar um circuito LC. A partir disso, a gente vai medir a frequência de ressonância do circuito usando um frequencímetro
ou um osciloscópio. Depois disso, a gente pode resolver a seguinte fórmula da frequência de ressonância para C, né, aqui, com base na frequência medida e no valor conhecido de L. Onde F é a frequência de ressonância de um circuito LC, L é a indutância do sistema e C é a capacitância do sistema, que é o que a gente quer descobrir. Aqui nessa terceira forma, a gente vai ver a partir da medição de corrente e tensão no circuito AC. Aqui, primeiramente, a capacitância vai poder ser calculada com base na impedância de um circuito AC, né? Então, a gente conecta o capacitor em um circuito de corrente alternada, né, que seria o circuito AC, com um resistor em série e aplicar uma tensão de frequência conhecida. Depois, nós podemos medir a corrente I, que passa pelo circuito, e a tensão V sobre o capacitor. Aqui a gente vê que a impedância de um capacitor em AC é dada por essa fórmula aqui, onde XC é V sobre I, né, que no caso a tensão sobre a corrente, e a partir disso a gente pode usar a lei de Ohm para encontrar o C, que seria por essa fórmula aqui, onde F é a frequência da corrente alternada, C é a capacitância do sistema, né, V é a tensão, a voltagem e I é a corrente. Agora aqui a gente vai começar a analisar os cálculos analíticos da nossa experiência. Então, primeiramente, a gente vai ver a fórmula da capacitância para um capacitor plano, né, com um dielétrico, que é dada pelo seguinte: o C igual a 0 é RA sobre D, onde C é a capacitância em farads, zero é a permissividade elétrica do vácuo, que é constante aqui, em coulombs ao quadrado por newton-metro ao quadrado. ER vai ser a constante geoelétrica do material entre as placas, que vai depender para cada tipo de material. A é a área da superfície da placa, em metros quadrados, e D é a distância entre as placas. Aqui a gente pode ver o cálculo da nossa primeira geometria, né, capacitor plano com um dielétrico. Aí aqui estão todas as distâncias para o grupo C, onde o x era 0,8, então a partir disso a gente encontra aqui todas essas distâncias, e o dielétrico utilizado aqui vai ser a água destilada, então o R da água destilada vai ser 80, né? Aí a partir disso a gente calcula a área total da placa, a área dos furos, subtrai um do outro, né? E utiliza apenas a área dessa placa aqui para conseguir a capacitância. Aí aqui a gente chega nesse valor de 3,15 aproximadamente farads. Nosso segundo cálculo aqui para o cilindro com dielétrico, a gente consegue perceber aqui o cilindro interno e aqui fora o externo, e entre eles vai estar o nosso dielétrico, que aqui no caso foi utilizado o Teflon, que tem a constante 2,1. Jogando aqui na fórmula, né? Nessa fórmula a gente chega no valor de aproximadamente 1,91 picofarads. O próximo, capacitor esférico com um dielétrico, né? Aqui a gente também pode observar que a gente fez um furo no meio cilíndrico aqui. Aqui as medidas que ele dá para a gente do grupo C são o A e o B, né? Só que para essa fórmula aqui do capacitor esférico, a gente precisa utilizar o X e o Y, ou seja, a gente precisa somar neles essa espessura da parede aqui, que vai ser no caso de 3 milímetros. Tendo feito isso, jogamos na fórmula e encontramos aqui o valor de aproximadamente 6 picofarads. Aqui a gente tem a nossa próxima simulação, que é do capacitor esférico agora com 2 dielétricos, ou seja, o espaço que antes estava entre a esfera mais interna e a mais externa, né, que era ocupado pelo nosso dielétrico, agora ele vai ser dividido em dois. Agora nós teremos dois tipos de dielétrico, a água e o polietileno, no caso, e aqui a gente tem as constantes para cada um deles.
tendo em vista que são 2, a gente vai ter que fazer uma média para poder chegar na constante de permissibilidade total, né, dos 2 dielétricos misturados. Tendo feito isso, encontrado esse valor aqui, a gente coloca na fórmula. Aqui a gente vai estar usando os mesmos valores de x e y da questão anterior, né? Afinal, são as mesmas medidas da esfera. E fazendo isso, a gente alcança aqui o valor da capacitância de aproximadamente 1,09, né, farads. Aqui a gente tem um exemplo de um capacitor esférico. Eles são usados para poder criar um campo elétrico altamente uniforme, né, devido à sua geometria esférica, né, que facilita a distribuição das cargas igualmente por toda a superfície. Essa forma esférica ajuda a distribuir uniformemente o campo elétrico, o que pode reduzir o risco de ruptura do dielétrico. Embora os capacitores esféricos não sejam comuns em aplicações industriais de uso diário, sim, eles podem ter aplicações específicas em áreas de alta tecnologia e pesquisa científica, onde as propriedades de distribuição uniforme de campo elétrico e simetria são essenciais. Em geral, a forma esférica é escolhida para aplicações especializadas que exigem alta eficiência em armazenamento de carga e campos elétricos bem distribuídos. Agora a gente passa para o nosso capacitor cônico, né? Aqui no caso a gente vai estar usando 4 dielétricos. Então aqui a gente mostra exatamente as constantes de permissividade para cada dielétrico que eu escolhi, né? Que foi a água destilada, o teflon, o polietileno e o vidro. Nesse caso o vidro específico, né? Essa constante para o vidro pode variar entre 5 e 10, né? Então, aqui, esse vidro específico, a gente vai estar usando o valor de 7,5, fazendo a média aqui, né, da permissibilidade da mistura dos dielétricos, a gente vai ter aqui, chegando nesse valor de aproximadamente 22,96. Tendo isso aqui, com as medidas fornecidas na tabela do exercício, da altura, né, o D e o ângulo θ, a gente pode colocar eles aqui na forma da capacitância para um capacitor cônico, que no caso vai ser essa daqui, substituindo aqui os nossos valores, né, a constante da permissibilidade do vácuo, que se mantém. Aqui, como a gente está usando para coulombs ao quadrado por newton metro cúbico, ou newton metro quadrado, né? Aqui a gente precisa converter esses 7 centímetros também para metros. Então, por isso aqui a gente multiplica por 10 a menos isso. Tendo feito isso aqui, a gente chega no valor aproximado de 2,96, né, farads. Aqui a gente tem um exemplo visual de um capacitor cônico. Forma cônica pode ajudar a distribuição de maneira mais uniforme do campo elétrico, né, entre as placas, da mesma forma que a esférica também ajuda bastante nessa distribuição de cargas, o que pode melhorar a eficiência do capacitor e reduzir os riscos de falhas devido à concentração do campo. Esse dielétrico apresenta uma dissipação térmica muito eficiente, que em aplicações que geram calor, a forma cônica pode ajudar na dissipação do calor devido à sua superfície lateral inclinada, né? E a forma cônica permite também um arranjo eficiente em espaços reduzidos, aumentando a capacitância em volumes menores. Então, por isso que ela é uma geometria importante e muito usada. Tá, então acredito que seja gravando, né? Então, vamos começar. Eu sou a Valentina, estou no grupo C da turma de terça-feira. Então, eu vou começar a minha simulação hoje com
o dielétrico que vai ser água destilada. Tá. Primeiro a gente vai construir a placa A, por partir da origem aqui. Agora a gente vai começar fazendo os furos, né, dessa estrutura. Cada placa vai ter 3 furos. Vou só confirmar que tá gravando aqui, porque tá.
Tá. Ok. Fizemos os furos, então. Agora, a gente vai criar a camada que vai ser a separação entre as placas, que é onde vai ficar o dielétrico. Então, vamos criar outro. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar origem. Eita, bem. Aqui. Tá, agora vamos ver as dimensões. Tá certo aqui. Aqui, como o grupo C da água, o coeficiente na X era 0,8 milímetros, então aqui a gente multiplica por 0,1, que é a distância que está lá escrita, então fica aqui 0,08 milímetros de distância entre as duas placas. Tá. A gente vai alterar um pouco as propriedades dessa primeira placa. Primeiramente, o material vai ser cobre, né? Vou mudar a cor aqui para ficar um pouco melhor de ver. Tá. Agora vamos mudar o elemento aqui do dielétrico. Eita. Que vai ser água destilada, né? Alterar a cor também. A gente consegue, calma.
colocar um azul mais claro. Tá. Agora a gente vai querer duplicar essa placa que a gente fez. Tá, no caso a linha, a gente vai fazer ela aqui no eixo. Aí ela vai vir isso mesmo daqui até aqui. Isso mesmo. Ah, sim, agora a gente tem esse box 1.1, que no caso vai ser a nossa placa A, que está em cima da placa B, né? A placa A tem que estar em cima e a B embaixo. Então é isso. Eita. Tá, agora aqui a gente tem nossa geometria construída. Vamos então para a parte da simulação. Ai, calma. Ah, sim, tá. Definir aqui os parâmetros, né, da nossa busca. Parâmetros eletrostáticos. Ok. Tá, agora o que a gente quer fazer é adicionar voltagem nas duas placas. 1 volts. Aqui no caso, o nosso box 1 vai ser a nossa placa de baixo, que consequentemente é a nossa placa B, né? Deixa eu só conferir isso aqui no relatório. Sim, a placa A em cima e a placa B embaixo. 8 volts na placa A e 1 volt na placa B. Então aqui a gente vai pôr 1. Ok. Agora, nessa daqui, a gente vai pôr 8 volts, que é a nossa placa A que está em cima. Ok.
Querendo ver como é que salva aqui. Ah, salvar. Tá, eu espero que tenha salvado. Agora nós vamos para acho que já salvou, né? Então, agora nós vamos ver os parâmetros. Que a gente vai, tipo, acionar as voltagens, né? Para ele poder considerar esses valores na nossa simulação, de fato. Então, aqui eles estão aplicados, as duas voltagens. Agora, a gente vai querer selecionar esse plano primeiro para poder começar a simulação. Aqui primeiro a gente vai estar medindo a magnitude, né, do campo elétrico. É isso, esse plano que a gente selecionou XY é onde a gente vai estar botando as magnitudes. Agora a gente escolhe todos. A gente volta aqui. E vamos animar a simulação. Agora, isso mesmo, ok. Calma, acho que tem que selecionar um plano de novo. Tá. Aqui aparece a tabela, né, dos valores. Agora com a simulação a gente diminui aqui a velocidade para a gente poder ver com mais clareza. E que a gente consegue enxergar, né, pela tabela aqui o valor máximo.
Tá, aqui a gente vê o nosso valor máximo, né, de 93.010,687. Agora a gente vai medir, a gente vai verificar a distância, aliás, direção. Então aqui a gente seleciona novamente esse plano. Agora, como a gente vai querer ver a direção, a gente vai selecionar aqui esse de vetor. Novamente todos os objetos. Aí aqui a gente tem a tabela novamente reiniciada, né? Aí a gente volta aqui. E agora, para ele poder não sobrepor com a outra animação, a gente vai criar uma nova. Animação 2, perfeito, ok. Animar. Ele mostra aqui pra gente as setas, né, das direções. Agora, para a gente ver os resultados, a gente vem aqui. Resultados. E vem. Aqui a gente está atrás da capacitância, certinho. Assim, aqui a gente está vendo o valor da capacitância, justamente. Aqui ele mostra pra gente o resultado aqui da capacitância, né? Aproximadamente 3,5 Faraday. Então agora a gente vai adicionar aqui na nossa geometria 1 bem aqui na superfície, um retângulo. Vou mudar aqui as propriedades dele. Para poder renomear os iniciais e os dígitos finais da minha matrícula. Aí agora a gente tem aqui esse retângulo aqui com o nome dele aqui. Tá. Vamos então fazer a construção do nosso capacitor cilíndrico, né?
com um dielétrico entre o raio externo e o raio interno. Aqui o nosso raio mais exterior vai ser 11, porque no grupo C a espessura da nossa parede é de 2 milímetros. Aqui a gente vai construir o espaço entre os cilindros, que vai ser o nosso dielétrico. Vamos adicionar as voltagens no cilindro externo. Aqui ele pede 5 volts. E no interno, dois volts. Agora vamos mudar as características aqui, alterar as propriedades. Que o nosso material vai ser alumínio. Aqui também vai ser alumínio. Agora aqui o nosso dielétrico vai ser de teflon.
Ok. Agora vamos adicionar os parâmetros aqui de voltagem. Aí, primeiro vamos definir aqui a região que a gente quer. Certo, agora conferir aqui, tudo certo. Aqui. Selecionar aqui o nosso plano. E agora, a primeira coisa que a gente quer conferir é a magnitude desse campo para todos os objetos. Aí aqui a gente já tem nosso valor de máximo. Agora, nós vamos analisar a direção desse campo. Fazer uma nova animação para poder não sobrepor. Pronto. E aqui a gente tem bem bonitinho todos os vetores, né, de direção ao longo dessa geometria. Então vamos agora conferir aqui o resultado da nossa capacitância em si. Aqui ele vai dar para a gente o valor de 1,92 aproximadamente, né, pico Faraday, como está elevado a menos 12. Agora vamos adicionar aqui também nessa geometria colocar bem aqui na superfície um círculo, né?
alterar aqui. Ai, não é aqui. Aqui o nome desse círculo, né? Os iniciais, os últimos dígitos da matrícula. E aí ele fica aqui, esse formato, né? Passando o dedo aqui, você consegue ver o nome dele. E é isso. Ok. Dessa vez sim vai dar certo. Então agora a gente vai pro capacitor esférico, né? Os dois capacitores esféricos com um dielétrico entre eles. Ok, aqui a gente tem a primeira esfera, né? Como eu estou no grupo C, a espessura da parede é de 3 centímetros. Agora vamos fazer o espaço entre eles, que vai ser o nosso dielétrico. E o raio da esfera menor é assim. Tá. Agora a gente vai editar as propriedades do nosso capacitor, né? O material dele vai ser feito de ouro. E aqui a esfera 5 também, né?
Ok. Agora, nosso dielétrico vai ser de polietileno. Ok. Agora a gente vai fazer o furo no meio, né? Que é o cilindro. Aqui ao redor do eixo Z. Aliás, ao redor do eixo X, que a gente quer ele. Aí, 3 igual ao da esfera interior, altura de 48. E a posição dele vai ser menos 24, 00. Agora a gente vai subtrair ele, né, das esferas que a gente criou. Ok. Deu certo aqui o furo. Agora, criar essa região aqui na outra. Aliás, vamos botar aqui o retângulo, né? Para poder personalizar aqui minha peça. Tentar colocar nessa região mesmo. Aí acaba que ele fica no plano aqui do meio, né? Do círculo. Como eu tô com medo de afetar na minha simulação, eu vou colocar ele depois no final. Vamos definir então o tipo de solução que a gente quer, eletrostática. Assim, e adicionar a voltagem nas esferas. Aqui na esfera exterior vai ser de 10 volts. E na de dentro a gente vai ter é, 22. Ok. Assim, vamos primeiro botar aqui os parâmetros das voltagens que a gente acabou de incluir.
Tudo certo. Agora salvar. Então, para a simulação de fato, primeiro a gente vai querer ver a magnitude. Ok. Aqui a gente pode ver o nosso valor de máxima, né? Bem legal aqui a visualização. Ok. Agora vamos ver, simular as direções dos vetores, né? Aqui a gente vai criar uma nova animação para não sobrepor com a primeira. E aqui também fica bem visível. Bem bonitinho as direções. De baixo, né? Depois muda para cima. Agora a gente vai analisar o valor, o resultado da nossa capacitância, né? De fato. Aí aqui ele vai dar para a gente um valor de aproximadamente 6,86. Como aqui está elevado a menos 12, né? Vai ser pico Faraday. Então, esse é o valor da nossa capacitância. Certinho. Tá. Aqui no caso, não esqueci de adicionar o retângulo, né? Com o meu nome.
assim aqui. A gente pode renomear ele aqui. Os iniciais e os últimos dígitos da matrícula. Tirar a cor aqui para ver se fica um pouco mais visível, né? Apesar de que não sei se ele vai aparecer aqui pra gente. Pois é que ele fica bem no plano aqui XY, né? Bom, quando a gente passa aqui o dedo em cima, ele fica visível, certinho. Então é isso. Ok, para essa transcrição. E agora nós vamos fazer o capacitor esférico, dessa vez com 2 dielétricos. Feito a esfera externa, né? A gente vai fazer aqui esfera externa, no caso, com a parede, né? Espessura da parede do grupo C, que era de 3 centímetros. Aqui a gente está fazendo um espaço, né? Entre as duas esferas, que vai ser o nosso dielétrico. E aqui a gente vai fazer a nossa esfera interna. Aí aqui, nossa esfera 1 vai ser de ouro. Também que nem a última esfera que a gente fez. E aqui a 5 também vai ser de ouro. E já a nossa esfera 3, a gente vai colocar aqui
dielétrico sendo água destilada. Agora a gente vai vir aqui na nossa esfera 3, né? Assim como a gente quer 2 dielétricos, a gente vai vir aqui e vai dividir ela. Aí, essa metade aqui, né? Nós vamos mudar para ser um material diferente. Aqui no caso eu vou colocar o polietileno. Ok. Tipo de solução que a gente quer. Agora vamos adicionar as excitações aqui. Na esfera externa vai ser vai ser 10 volts. E na interna, né, a 5 aqui vai ser 22. Agora vamos adicionar aqui os parâmetros que a gente acabou de determinar, nossas voltagens para serem inclusas na simulação. Certinho, tudo. Certo. A gente vem aqui e seleciona o nosso plano. E vamos selecionar primeiro aqui a magnitude do nosso campo. Aqui a gente tem nosso valor de máxima, né?
Agora a gente vai ver as direções do nosso plano. Fazer uma nova animação aqui para não sobrepor com a primeira. Perfeito. Aqui a gente tem bem bonitinho todas as direções aqui ao longo desse plano. Agora a gente vai verificar o resultado da nossa capacitância. Aqui ele dá para a gente um valor de 1,28, como está elevado aqui a menos 10 em Faraday, né? Não acredito. 1,28 Faraday. Agora aqui a gente vai adicionar na forma um retângulo aqui. Tentar adicionar nessa região aqui um retângulo. Nomear aqui minhas iniciais, últimos dígitos da minha matrícula. E aqui a gente tem esse retângulo, né, que ficou aqui bem nesse plano XY, né, mas quando a gente passa aqui o dedo, ele fica aqui o nome certinho. Então é isso. Então tá bom. Vamos agora fazer o nosso capacitor cônico com 4 dielétricos. Aqui as medidas que a gente está usando são as que eu calculei para o grupo C.
Aqui esse cone 2 vai ser, né, o espaço entre os nossos dois cones, né, o externo aqui e o interno. Então, esse cone 2, a gente vai dividir ele plano YZ, assim, né, para ficar na metade. Agora a gente vem aqui nesse dividido e nós vamos dividir ele novamente, só que dessa vez no eixo ZX, né? Fazer a metade aqui. Ok. Agora nós temos aqui. Aliás, aqui nós temos três, então a gente precisa dividir agora esse daqui. Vou voltar aqui então no cone 2, né? E dividir ele ao longo do eixo ZX agora. Sim, tá certo. Ok, agora nós temos aqui o dielétrico dividido em 4 partes, cada um deles vai ser um material. Primeiramente, vamos dar as propriedades do nosso dielétrico, né? Ou quer dizer, do nosso capacitor, que aqui ele vai ser de ouro também, como foi as esferas. Tanto o 1 quanto o 4, né? Que é o mais interno. Agora vamos aqui para os nossos dielétricos, né? O primeiro material que eu vou selecionar vai ser polietileno. Agora, esse aqui, vamos botar o material como sendo Teflon. Agora esse aqui, vamos colocar o material de água destilada. E o nosso último, aqui vamos botar o material de vidro. Pronto.
Ok, agora que a gente tem nossa estrutura, nossos quadros dielétricos com 4 materiais diferentes. Ok. Definir o tipo de solução eletrostática. No cone 1, aqui, o cone 1 mais exterior, a gente vai botar uma voltagem de, conferir aqui, 3 volts. E no cone mais interno, que aqui é o nosso cone 4, a gente vai ter menos 5 volts. Acionar aqui os parâmetros que a gente acabou de colocar. Tudo certinho aqui. Vamos estar salvando. Ok. Aqui a gente seleciona. Aliás, vamos, enfim, selecionar o plano XY aqui. E a primeira coisa que a gente vai conferir é a magnitude do campo. Certinho. Distância normalizada. Ok. Animar. Bom, aqui a gente consegue enxergar, né? Aqui a gente tem nosso valor de máxima. Agora, novamente selecionando o plano, nós vamos conferir a magnitude, ou, aliás, as direções do nosso plano. Criar uma nova aqui. Pronto. Bem certinho que a gente consegue ver.
todas as direções. E agora nós vamos conferir o resultado da nossa capacitância. Que ele dá pra gente o valor de 2,46, né, Faradays. Certinho. Agora a gente vai adicionar aqui na estrutura. Vamos tentar pôr nessa região aqui. Um retângulo, né? Com a inicial e a matrícula. Eita, ele tá virando para outro plano aqui. Vamos então. Aqui não ficou na estrutura. Vamos vir aqui, ó. Pelo topo aqui, a gente coloca aqui um elipse bem aqui na nossa estrutura. Então, assim, não. Melhor botar um retângulo mesmo bem aqui. Assim. Aí aqui a gente vai renomear. E pronto, aqui na estrutura a gente consegue ver bem aqui esse retângulo. Então é isso. Então agora a gente pode comparar os nossos resultados, né, obtidos pela simulação e pelos nossos cálculos. Aqui a gente tem em forma de gráfico, né, mas como os números são muito pequenos, não ficou muito claro. Mas aqui a gente tem os valores exatamente aqui, primeiramente da plana, né, comparando aqui 3,41 com 3,15, foi bem próximo. Aqui na cilíndrica 1,92 com 1,91, já chegou mais perto. Aqui a esférica 6,86 e 6,0 aqui já deu uma diferença um pouquinho maior, mas ainda se aproxima. Com os dois dielétricos na esfera, a gente tem uma diferença pouco aqui, 0,2. E na cônica com 4 dielétricos, a gente também tem um valor muito aproximado, né? Aqui do 2,46 com 2,96. Tendo feito essas comparações, né, essa visualização de todos os nossos resultados, a gente pode chegar na seguinte conclusão, né, de que tem alguns fatores que afetam a capacitância de um capacitor. O primeiro fator vai ser a geometria, né, que no caso a capacitância vai ser diretamente proporcional à área do capacitor, ou seja, quanto maior a área da superfície, maior é a capacidade de armazenar carga e, portanto, maior é a capacitância. E também a capacitância é inversamente proporcional à distância entre as geometrias, né? Então,
Se a distância entre as placas aumentar, a capacitância vai acabar diminuindo, pois a capacidade do capacitor de armazenar a carga diminui. Para maximizar a capacitância, é desejável que essas placas estejam o mais próximo possível, sem que elas se toquem, né, para não causar um curto-circuito. Um outro fator que altera bastante a nossa capacitância é a quantidade de dielétricos que a gente vai adicionar. A espessura desse dielétrico vai ser inversamente proporcional à capacitância e o número de camadas dielétricas é diretamente proporcional à capacitância, ou seja, se o dielétrico for muito espesso, a capacitância será menor, pois a distância efetiva entre as placas aumenta. Em contrapartida, um dielétrico mais fino, que esteja dentro dos limites de resistência, né, do material, ajuda a aumentar a capacitância, reduzindo a distância efetiva entre as placas. Em alguns capacitores é possível ter múltiplas camadas de materiais dielétricos entre as placas, e isso aumenta a capacitância, pois aumenta a constante de permissividade, né, do capacitor, que facilita a polarização do dielétrico e, consequentemente, aumenta a capacidade dele de armazenar carga. O terceiro fator que vai influenciar a nossa capacitância, né, é o tipo de material que a gente escolhe para ser o nosso dielétrico. Aqui no caso, a permissividade do dielétrico vai ser diretamente proporcional à capacitância de um capacitor. Então, a capacitância é diretamente proporcional à permissividade, né, do material, e essa permissividade, no caso, é a capacidade do material de permitir a formação de um campo elétrico dentro dele. Por isso, o número de camadas dielétricas também vai afetar no valor da capacitância, porque aumentando, né, o número de camadas, a gente pode aumentar a capacitância, pois aumenta a permissividade total do sistema também. Então, esses dois fatores são diretamente proporcionais. Aqui nós temos algumas referências, né, utilizadas, que, no caso, clicando em cima aqui no slide, dá para ver o link, né, mas eles estão aí, os links. É isso.